versículo 1 até o 6. Amém? Onde está? Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e foi-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Pode se sentar em nome de Jesus. Assente-se glorificando o nome do Senhor. Eu creio que Deus tem vitória aqui hoje nesse lugar. A vitória, né? Pelo qual o Senhor ele prometeu a Josafá. Ele também está prometendo para cada um de nós aqui hoje. Se você crê, começa com glória. Porque eu tenho certeza que iremos sentar na mesma mesa para comemorar a grande vitória, não só minha, mas de todos que estão aqui dentro da Igreja Missionária Leão de Judá. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você aqui hoje nesse lugar. Tá? Se você veio buscar algo grande, saiba você que Deus já preparou o melhor para você. Né? E aqui assim a palavra de Deus ele me chamou a atenção porque eu notei que Deus, o povo de Deus tem se privado de muita coisa, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, tá? Por vários motivos, né? Muitos têm se mobilizado pela preocupação, pelo medo, né? Por falta de muitas coisas que tem muitas vezes nos tirado. Muitas vezes temos esquecido de ver que a arma total é a arma de jejum e oração. Sem essa arma, nós não podemos conseguir as vitórias pelo qual almejamos, ao qual nós temos precisado, né? Muitas vezes nós não temos buscado a face do Senhor para obter a libertação pelo qual nós necessitamos, porque muitas coisas que às vezes têm nos barreirado. É um trabalho, é uma preocupação, é um filho, é um neto, é uma neta, é alguma coisa que tem preocupado, né? O casamento, é uma porta que não se abre, alguma coisa que tem feito você, muitas vezes, paralisar no meio do caminho e achar que você não vai conseguir vencer tal coisa, achar que você não vai conseguir vencer aquela guerra. Mas muitas das vezes nós temos se comportado dessa maneira e isto tem preocupado muitas das vezes, né, o nosso Senhor, porque nós temos que crer que Deus ele faz, nós temos que crer que Deus ele promete, ele cumpre, como falar aqui hoje, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, né? E nos dá a nossa vitória pelo qual nós necessitamos. E quando o Josafá viu aquela situação, né, aquele povo, aquele exército todo, né, ele reconheceu que ele necessitava naquele momento dependente da dependência de Deus. Ele reconheceu que ele precisava de Deus naquele momento. E eu creio que naquele momento, quando ele viu aquele exército todo, né, vindo contra, ele deve ter pensado o quê? Gente, como é que eu vou fazer? Em que situação eu estou? Como eu estou agora? Olha o que eu estou passando, né? E muitas vezes ele falou assim: não tenho força para enfrentar tudo isso. Como nós muitas vezes falamos, não temos força para enfrentar a situação, o que tem se passado no mundo lá fora, o que tem se passado cada dia para matar um leão, não é? Um leão já passa a poder arrasar com tudo, e muitas vezes temos que ter força para poder a gente vencer essa guerra e, né, ter essa vitória nas nossas mãos. Né? Muitas vezes esse exército ele tem nos atacado dia a dia, né? Todos os dias, minutos, segundos, horas e horas, e nós não sabemos o que fazer. E aí nossos olhos voltam para quem? Para o Senhor. E aí nós começamos a falar o quê? Né? A perguntar, né? Como vou fazer? E geralmente sempre tem alguém, né? Que Deus ele prepara para poder falar, né? Para poder te aconselhar você a usar as armas, né? As armas que você tem que usar, o que você tem que fazer.
E aqui a palavra de Deus diz que havia um homem chamado Jezreel, né? Que ele, né, afirmou para Josafá que o Senhor seria com ele, né? Que o Senhor não se preocupasse, que o Senhor ia entrar com providência naquela causa, que a peleja não era dele, mas que era do Senhor. E muitas das vezes nós temos deixado, né, passado pelos nossos processos, pelos problemas. Muitas das vezes achamos que são nossos, mas às vezes eles vêm até mesmo para nos provar, para ver até que ponto nós temos sido fortes na presença do Senhor. E muitas das vezes, né, a gente fala que estamos fortes, mas a gente está muitas das vezes dependente, pensando no que a gente vai fazer, no que é que vai acontecer. E muitas das vezes nós, às vezes, esmorecemos a nossa fé, ficamos desanimados, não queremos às vezes fazer a caminhada, né? Muitas vezes se desanimando, se entristecendo, se enfraquecendo. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é o mesmo ainda hoje. O nosso Deus é o mesmo que faz, o mesmo que cura, o mesmo que liberta, o mesmo que salva. É o Deus que te dá as mãos no momento que você precisa. O interessante de tudo dessa história aqui de Josafá é que Deus ele usou uma arma muito diferente, né? Ele não usou as armas pelo qual, né? Agora em Efésios 6, eu nem estou olhando para o perpetual aqui. Quando fala em Efésios 6, eu lembro do perpetual. Eu gosto muito de cantar esse louvor, né? Ele nem usou aquelas armas, né? Pelo qual ele poderia usar para poder realmente vencer aquela batalha, né? E aqui ele falou assim, que o Senhor, ele quer nos usar, né? Assim, ele quer nos dar a vitória, como ele dava para aquele povo no começo lá, né? O povo de Israel, quando pedia, e eles falavam assim, nós vamos revencer essa vitória. Eles saíam de casa, né? Não sabiam nem se ia voltar, mas eles saíam confiantes. Aleluia! E hoje, aqui em dia, nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos sair de casa, que nem aqueles homens saíram, as mulheres ficaram lá orando dentro de casa, muitos tempos sem ver os seus maridos, né? Às vezes os filhos, quando ficavam jovens, já rapazes, iam junto também, mas elas estavam ali crendo que o Senhor a todo momento estava naquela batalha, e que o marido ia voltar, e que o filho ia voltar, e que ninguém ia morrer. Então é essa fé que Deus ele quer que nós venhamos até hoje, essa fé multiplicada, essa fé, uma fé que Deus ele fala que precisa ser grande, ela pode ser do tamanho de um caroço de mostarda, então uma coisa pequenininha, então aquele pequeno ali, Deus transforma em grande. Então Deus quer dizer a vocês que ele nunca vai mudar. Ele nunca mudou, nunca mudará. Ele sempre será o mesmo na sua vida. Ele mesmo será o mesmo no momento que você precisar. Muitas vezes o povo não lembra de chamar por Deus, né? Porque não está vendo nada acontecer. Mas nós não temos que esmorecer a nossa fé. Nós não temos que se desanimar. Nós não temos que parar de maneira nenhuma. Nós temos que seguir em frente, porque tem vitória para vencer, tem promessa para poder cumprir. Deus tem coisa para poder fazer. E é através da sua fé que Deus vai te dar a sua vitória. Você crê nisso? Nós vamos glorificar o nome do Senhor, tá? E nós temos que estar dispostos a usar a estratégia pelo qual Josafá usou. Você vê só, ele poderia, como eu falei com você, ele usou oração e jejum. Mas mediante tudo isso, ele usou algumas coisas, né, algumas armas, para poder impressionar e poder chamar a atenção do nosso Deus. Ele, antes de vencer a vitória, nós temos glória quando? Testemunho quando? Depois que a gente recebe a vitória. Mas Josafá não. Josafá ele deu glórias. Ele saiu, né? Ele pegou um monte de... Ele podia arrumar um monte de homens de força de guerra para poder lutar ali contra aquele povo que estava indo contra ele. Mas não, o que ele fez? Ele chamou várias pessoas que faziam parte do louvor. Olha que coisa linda, eu adoro passar aqui, esse que eu amo louvar. E ele chamou pessoas para poder estar ali, né? Um exército grande de pessoas que louvavam para poder glorificar a Deus mesmo antes de receber a vitória dele, que Deus estava preparando. Olha que coisa linda, que Deus, nosso Deus é maravilhoso. E ele designou cantores para poder estar lá naquele exército, para poder louvar. Olha que coisa linda. Ele poderia fazer diferente, mas não. Ele foi designando cantores que foram de frente com aquele exército, cada um cantando num só louvor, né? Numa só direção. E ali Deus começou, né, a fazer a obra, porque Deus sabia que eles estavam ali louvando a Ele na beleza da santidade dele. E Deus se agradou disso. E Deus fez o quê? Deus começou, né,
a fazer as estatísticas, né? Deus começou a entrar na providência dele. E Josafá creu naquela vitória. Ele começou a botar em prática em ação, a fé que ele tinha no nosso Deus. E aí foi então quando Deus começou, né? Quando todo mundo começou a entoar e a cantar louvores. Irmãos, muitas vezes as pessoas acham que o louvor ele não tem importância nenhuma. Mas muitas vezes através do louvor você é liberto, você é curado. O Senhor ele transforma um casamento. O Senhor abre uma porta que não tem porta através do louvor. Eu, quando estou nos meus processos na minha casa, através de enfermidade, de processos de muitas coisas que a gente passa, né? Eu começo a cantar louvores. E ali o Senhor ele começa a fazer a obra na minha vida. Quando eu estou com processo que eu sei que não vai ter solução, que já orei, que já fiz muitas coisas, já li a palavra, não, tem que louvar, começa a louvar. Eu começo a louvar na minha casa, e minha casa começa a se transformar. Eu começo a ver algumas coisas que Deus começa a fazer. Eu começo a ver a diferença. Eu começo a ver alguma coisa que Ele fazendo ali dentro. Eu começo a receber notícia. Eu começo a receber telefonemas e Deus fala, é assim que eu trabalho na sua vida. E muitas vezes, você às vezes não quer dar crédito ao louvor. E o louvor ele faz tudo na nossa vida. E a palavra de Deus diz que quando, né? Ele começou, aquele exército começou a louvar, o Senhor começou a preparar as emboscadas para que eles viessem a ver, né, a vitória que Josafá teria através do Senhor. E ali, né, aqueles grupos, né, que eram homens de Amon, de Moabe e os montes de Seir, que estavam invadindo Judá, eles foram derrotados. E é isso que Deus ele faz. O Deus, nosso Deus, ele é muito perfeito. Orar e jejuar, ouvir a palavra do Senhor e crer. É isso que o Senhor ele quer de nós. Se nós venhamos a começar, né, a crer que através do louvor, da palavra, da oração, ele começa a fazer a perfeita obra na nossa vida. Ele mexe com o filho santo que está nas drogas. Ele entra na pobreza do teu casamento. Ele abre porta que não tem porta. Deus ele começa a fazer a obra perfeita na sua vida. Mas tem que ter uma fé multiplicada. Porque o Josafá ele teve essa fé multiplicada, porque muito antes de receber a vitória, ele sabia que o Deus, né, aquele Deus que ele conhecia, ele sabia que ele poderia, ele só tinha dificuldade porque ele estava apreensivo, porque tinha um exército muito grande e ele necessitava, né, daquele Deus, naquele momento para poder dar aquela vitória para ele. Então, gente, vamos começar, né, a fazer isso para que Deus possa mostrar a você as estratégias pelo qual ele tem para poder trabalhar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho. Eu sei que hoje tem pessoas que precisam, que necessitam, né, dessa fé multiplicada. Então Deus ele só quer isso, que você multiplique a sua fé. Você é escolhido na sua casa para quê? Para isso. Porque há um exército em volta de você. Às vezes tem pessoas que são escolhidas só uma pessoa dentro da casa e o resto todo de ninguém é evangélico. Aquilo ali é um exército contra você, né? Um exército que não quer saber, muitas vezes debocha de você, ri de você, mas o Deus que você serve, o Deus maravilhoso, o Deus que fez Josafá vencer aquela batalha, ele vai fazer a mesma coisa com você também. E muitas vezes acha que no último momento já não tem mais solução, já não tem mais jeito, e é naquele último momento é onde Deus mostra para você que Ele é Deus na sua vida. Toda vez que eu vou pregar, irmãos, é uma luta muito grande, entendeu? Porque já levou toda ruim, cheio de dor nos ossos, eu não levanto no ombro direito, toda inchada. E eu falei assim, Jesus, por que? Então a minha irmã falou assim, toda vez que vai pregar isso, vocês falam. Eu falei, pois é, mas eu vou pregar, chocar, mas ele que seja arrastada, eu vou. Porque eu devo muito a esse Deus, eu sei muito bem de onde Ele me tirou, eu sei de que forma Ele tem tratado comigo, eu sei como Ele tem me levantado, como eu tenho estado totalmente mudada, assim, em forma de enfermidade. Quando Ele falou para mim que Ele ia me curar, Ele tem feito isso, eu tenho visto a cura dEle, eu tenho promessas para Ele cumprir na minha vida, na vida do meu esposo. Eu estou confiante nesse Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer, entendeu? E esse Deus que nós servimos, Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo na nossa vida. Porque o diabo tem feito tudo
chuveiro, só, sabe? Eu falo assim, Jesus, será que eu tenho tudo condição para no meio desse povo, Senhor? Eu trabalhei na casa de uma senhora que a mulher falava assim, Maria está passando aqui dentro de casa. Eu falei, gente, que Maria é essa, meu Deus do céu? Mas você tem que ouvir aquilo ali, ficar calado, né? E ficar tranquilo, porque às vezes se você falar alguma coisa, a pessoa também contra você. Eu digo, Jesus, você sabe que eu não sou de Maria, eu sou de ti. E eu creio que uma hora dessa a mulher vai olhar para mim e ver o teu brilho, meu Pai. Mas tem coisas que o Senhor ele coloca você ali, naquele foco, para realmente testar você, saber que você realmente é dele, se você realmente está com ele, está falando do amor dele. E eu creio que aqui quando Josafá, ele anotou essa oração em jejum, foi para mostrar que eu sei que muitos naquele lugar, naquela época, naquele momento, estavam esperando talvez uma coisa ao contrário, mas Deus honrou ele, mostrou para ele que ele poderia mostrar para aquele povo que ele servia um Deus que tudo podia, um Deus do impossível, um Deus que fazia milagres do impossível. E foi assim que Deus fez. Porque como que pode um exército tão grande aqui em cima de você e você começar, né, a entoar louvores? Porque eu creio que naquela hora o louvor impactou, o louvor incomodou. E eu creio até mesmo que eles falam, esse cara é doido, esse homem é doido. Que negócio é esse? Que confusão é essa? Porque Deus ele faz isso, ele confunde, para que você venha saber que é o Deus do impossível que está fazendo um milagre. Então, igreja, a partir de hoje, começa a crer, né, que esse Deus ele está, né, no nosso meio. Porque existe muita dificuldade que tem sido impossível de ser resolvida. Impossível. Então, se você sabe muito bem que você tem um Deus que faz o impossível, você tem que colocar tudo nas mãos dele. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma, passar na frente, fazer do nosso jeito. Não, vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Aí dá tudo errado, mas sabendo você que quem dá jeito é o Senhor Jesus, quem resolve é o Senhor Jesus, quem faz é o Senhor Jesus. Glória a Deus! É Ele que faz, ninguém faz nada, é Ele que faz tudo, nós somos dele, escolhido dele, criado por Ele. Então por que a gente vai ficar passando na frente dele? Não tem que fazer, temos que fazer a vontade dele. E vou dizer uma coisa para você, hoje em dia a gente encontra muitos grandões desencorajados. Muita gente que se diz ser corajoso, começa uma coisa, mas não termina, fala que vai fazer e não faz. Não, o nosso Deus não. O nosso Deus é corajoso, ele fala, ele cumpre, tudo que ele faz é perfeito. Então você está no melhor lugar hoje. É o lugar onde esse Deus habita, onde esse Deus está, onde ele está aqui te tocando. Dá um calor muito grande, igreja, mas o calor do Espírito Santo é muito melhor, porque o calor do Espírito Santo inunda todos nós aqui dentro desse lugar. Vou falar uma coisa para você, Deus está aqui nesse lugar. Como ele falou, ele não muda, ele não mudou e jamais ele vai mudar na sua vida. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, maior será a sua confiança nele. Quanto mais você sabe, começa a saber sobre ele, mais você vai confiar em você mesmo, tá? Porque você vai se fortalecer, porque você está ali nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus que faz, do Deus de confiança, do Deus do impossível. E é esse Deus que eu apresento para você hoje. Meu Deus, santo Ele está Deus! aqui. Muitas das vezes nós cristãos, sabe, Paulinho, nós desesperamos na hora da adversidade. A gente se desespera. Eu me desesperei muito quando eu soube da notícia do meu esposo, mas hoje, para a honra e para a glória do Senhor, eu estou confiante nesse Senhor Jesus. Eu creio que Deus que faz milagre, Ele vai atuar, Ele vai ajudar, Ele vai fazer. Porque se você não confiar nisso, você vai confiar em quem, igreja? Em quem você vai confiar? Mas eu sim, eu confio no meu Senhor. Alguns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Glória a Deus! Então, através da oração, né, que ele fez, revelou a compreensão. Ai, meu Deus do céu. Revelou a compreensão que ele tinha do caráter de Deus. Josafá, do grande obrigado, tá, querido? Ele ia cair mesmo. Do grande caráter de Deus. E a palavra de Deus diz que Josafá não sabia fazer nada, a não ser olhar para o alto e buscar o alívio. Meu Deus! Ele não sabia fazer nada, a não ser isso. Mas ainda bem que ele ainda fez isso, né? E uma vida de oração é uma das formas mais
empatia, ela nos dá um fortalecimento de saber, né? A gente pode crer, de saber que a vitória logo vai vir para o nosso socorro, né? Porque Deus é socorro bem presente no momento de angústia. Às vezes, a gente faz um propósito com Deus e às vezes a gente abandona. Às vezes chega cansada demais do trabalho, não dá para você orar 3, 4 dias. Aí você começa a abandonar, né, aquele quarto espiritual. Quando você começa a abandonar o quarto espiritual, a sua vida começa a entrar em declínio. Começa tudo dar errado para você. Porque ainda que você esteja cansada chegando na rua, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que fortalece, Ele é o Deus que dá direção, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que mantém você em pé para poder fazer a obra perfeita, tá? E aí não deixe isso acontecer. Josafá teve a certeza da vitória, né, pelas palavras que Deus disse a ele. Né? Coisa linda, né? Nada pode substituir a voz do nosso Senhor Jesus. É importante saber que quando Deus ele fala, né? Ele espera que nós devemos aproximar mais dele para que nós possamos obter a resposta dele também, né? E muitas vezes nós queremos só ouvir, nós não queremos pedir, nós não queremos orar, nós não queremos falar, nós não queremos fazer nada. A gente quer, irmã, ora por mim, irmã, faz alguma coisa por mim. Aí a irmã fala assim, irmã, programa um jejum. Mas eu não sei fazer jejum. Não, faz por mim. Não, Deus não quer. Deus, Ele quer que você venha fazer a sua parte, para que Ele venha fazer a parte dele. Aleluia! Tá? E Gesiel não é um mensageirozinho qualquer, não. Ele não